LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais uma quinta-feira com Esgoda no Agro, canal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify, para você que gosta de vendas, que gosta de marketing. Por quê? Porque o agronegócio, moçada, é o nosso negócio e o agro não para. E hoje estamos aqui com mais um ícone. Esse não é do mercado agronegócio brasileiro, e sim mundial. Essa figuraça, Sandro Risse, que eu tenho o prazer de conversar aqui, que o pai dele me judiou muito no campo, onde foi meu concorrente, o pai dele, e depois viemos a trabalhar junto, e vamos contar um pouco dessa história aqui do Sandro Risse, que hoje trabalha na Bayer. Sandro, seja bem-vindo ao Agro Canal LFZ Consultoria. Esgoda, e ouvintes do canal do Esgoda, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar conversando contigo aqui e contribuindo com toda essa geração aí de novos talentos que potencialmente se inspirem nessa conversa com a gente. Beleza, Sandrão. Sandro, assim, eu quero relembrar um pouco a nossa história, né, cara? Que a nossa história é uma história muito louca, né, cara? Porque, moçada, o Sandro Risse, conheci ele numa entrevista quando eu era gerente regional da Cargill Sementes de Milho. Esse louco aí veio fazer entrevista, moçada. E foi aprovado e entrou como AT lá no Mato Grosso. Onde foi, Sandrão, no Mato Grosso, que você entrou? Legal, eu comecei em Lucas do Rio Verde, Esgoda. Eu estava, foi, na realidade, na época a gente só vendia sementes de milho, sementes de sorgo naquele momento, na famosa Cargill Sementes. Entrei com 2 contratos temporários de 45 dias como um assistente técnico de vendas, né? O que foi uma das experiências mais gratificantes, né? No momento que você faz muita solidificação do que você aprende na universidade, no momento que você se encontra numa posição que você está ajudando um agricultor finalmente, uma coisa que a gente se prepara dentro da universidade, e obviamente numa das melhores empresas do mundo, né? Eu sempre admirei muito a Cargill, depois da Monsanto, hoje Bayer, mas foi uma experiência maravilhosa, né? E o Mato Grosso, para quem foi nascido, criado no Paraná, é uma experiência também bastante interessante, né? Um outro módulo rural que acaba dando uma outra perspectiva de como é a agricultura no Brasil. E a Cargill Sementes, ela era muito forte como semente de milho e também muito forte sempre, até hoje, né, no recebimento de grãos, né? Então, uma trader aí bastante forte nesse mercado. E aí surgiu a oportunidade do Sandrão virar um RTV. E aí o Esgoda Velho não perdeu tempo, né? Disse, vem comigo. E trouxe você para ser meu RTV lá em Pato Branco, né, cara? Um desafio muito grande, Sandrão. Sem sombra de dúvida, Esgoda. Na época, naquele momento, a gente trabalhava com 2 marcas nacionais de sementes na empresa, né? Você tinha a Decalbe, que era uma junção de Cargill mais Brascalbe, e nós tínhamos as Sementes Agroceres, né? E quando eu fui para Pato Branco trabalhar contigo, eu fui nas Sementes Agroceres, eu estava no sudoeste do Paraná, eu era um RTV, tinha 3 da Decalbe no mesmo território. Isso dá uma dimensão de quanta oportunidade que a gente tinha de melhor servir a agricultura para conquistar mais espaço. Né? E depois de mais ou menos aí 3 safras, lá saímos de 4,5% de participação de mercado para quase 19%. Né? O E que fez com que a gente balanceasse. E com 60-18 com carvão de topo ainda. Esses detalhes não precisamos contar. Tinha 60-18, tinha 90-90. Também tinha o AgroSéries 303, 122. Mas a gente era o patinho feio, né? A gente era patinho feio. Porque trabalhar contra a Decalbe vendendo 212, 214, companhia limitada, não era fácil, moçada. Não era. Fora a Pioneer, que corria por fora, né? Também Opa. Sempre muito forte, né? E você, Sandro, quanto tempo você ficou comigo lá de RTV? Então, nós ficamos no sudoeste do Paraná como RTV, eu fiquei por volta de 2 anos, né? Em total, como RTV, né, nas áreas que eu trabalhei, na época, uma época muito instável ainda na Monsanto, eu estava solidificando essas empresas de sementes, mas tive a chance de ser RTV como AT no Mato Grosso, depois em Santa Catarina, como RTV no Paraná, né? 4 anos em total, vamos dizer assim, como representante técnico de vendas. O que foi uma experiência maravilhosa, Esgoda, porque eu conheci a agricultura pelos olhos do Paraná, né? Quando você trabalha no Mato Grosso, você pega uma outra dimensão. Eu me lembro que a primeira plantadeira que foi regular não tinha disco.
Eu falava, mas eu não encontrei nenhuma plantadeira que não era de disco na universidade, como é que eu faço isso acontecer, né? De repente eu estou em Santa Catarina, saindo de vender, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000 unidades para um agricultor, comecei a vender sementes em quilos. Aí você começa a falar, poxa, mas a estratégia precisa ser diferente, né? A pessoa que você serve é a mesma, como você chega nela é diferente, né? Quando eu fui para o Paraná, já mudou totalmente a configuração, porque aí já era um agricultor um pouco maior, mas ainda um agricultor pequeno e talvez um pouco mais tecnificado, né? Vamos colocar assim, né? Então foi um pouco da minha experiência como um RTV, vamos dizer assim, na época como a gente trabalhou junto, né? Inicialmente, né, Esgoda, eu tenho um episódio com você, talvez... Aliás, eu tenho 3 episódios interessantíssimos contigo, né? Primeiro que fui trabalhar com um dos grandes competidores do meu pai no agronegócio, né? E eu conhecia você através dos olhos do meu pai, né? Depois eu conheci meu pai através dos seus olhos. Isso foi um negócio muito interessante. A segunda é que você, em algum momento da minha vida, inventou um negócio chamado AgroInvest, que basicamente a gente pegava mais ou menos lá 1 hectare de área, quebrava isso em 4 pedaços, fazia um pedaço para silagem, um pedaço para sementes de soja, na época Monsoy, um pedaço para milho e um pedaço para sorgo. Mas em conduzindo o AgroInvest por 2 anos, acabei conhecendo uma pessoa que virou minha esposa, que está comigo até hoje, inclusive, na minha vida, né? E o terceiro episódio é que eu trabalhei contigo, você sendo meu superior imediato, você me deu a oportunidade de crescer na organização, trabalhei com você como par, e em algum momento eu acabei liderando você também. Eu acho que essa foi uma situação muito específica, única, né? E que eu trago com muito carinho, obviamente, nossa trajetória, né? Olha, Sandrão, eu tenho um orgulho muito grande, cara, de ver onde você está hoje. A gente vai falar sobre isso depois. Hoje a gente está fazendo esse bate-papo, moçada. O Sandro está na Alemanha. Que cidade você está aí, Sandro? Eu estou na cidade de Düsseldorf. Ok, não sei nem falar isso de novo, mas vamos lá, Düsseldorf, né? E o Sandrão, por um momento eu trabalhei, porque o Sandrão tinha habilidades para isso, para virar meu par de área, e ele virou meu par de área, virou um gerente regional e depois virou meu líder, virou meu chefe, cara. Eu acho que a gente, nessa vida, Sandro, a gente aprende muita coisa, né? Então, numa parte da tua carreira profissional, eu pude te ajudar. E dali para frente, eu tinha era que evoluir com você, cara. Por quê? Porque as pessoas, elas são muito diferentes. Então, de um determinado momento para frente, eu passo de ser, né, o seu líder para ser o seu liderado e entender que você tem a capacidade, isso é muito importante para que todos escutem, Claro. porque tem alguns chefes, alguns líderes que parece que querem bloquear, esconder o cara, não, cara. A tua função como líder é promover pessoas, é desenvolver talentos, como é o caso do Sandro, que hoje está decolando aí na Bayern Mundial. Então eu tenho o maior orgulho, Sandro, né, de ter tido você no meu time em um determinado tempo. E quanto ao seu pai, o seu Davi Risse, essa é uma figura, cara. É uma figura. O Davi Risse, Sandro, é um ícone no agronegócio brasileiro, né? RTV, gerente regional, né? Lá da Bayer, que nós, no tempo que eu era Ciba, ele era Bayer, a gente se matava. E eu lembro um dia eu falei para você assim, Sandrão, fala pra mim, Sandrão. Minhas placas de tilt sumiam tudo, cara. Aonde que estavam as porra das placas, Sandro? Aí você começou a dar risada, falou, escudão, se você for lá no sítio do pai, você vai ver em cima da casinha do cachorro, tá tudo as placas de tilt pra não entrar água, cara. Cara, eu morri, cara, de rir, cara. Então mas era uma competitividade assim, cara, agressiva e ao mesmo tempo muito sadia, muito respeitosa, né, cara? Teu pai fazia um network, Sandro, como ninguém, cara, como ninguém. Então era um competidor muito forte e falar a verdade, eu tive muita raiva do seu pai quando eu trabalhava, né? E hoje é meu amigo, né, cara? Então é assim que tem que ser no agronegócio, né, cara? A gente não pode gostar do concorrente, não, cara. A história de gostar de concorrente é para boi dormir. A gente tem que respeitar, trabalhar dentro dos conceitos da ética e da moral, mas, bicho, é na canela. Se puder, na canela, né? Sem E sombra de aí, dúvida. Sandro, você depois que você deixou a função de regional no Paraná, você foi para Uhum. onde na antiga Monsanto? Então, eu fiquei, né, vamos dizer assim, minha carreira como um todo, Desgodo, ela se divide, vamos dizer assim, em 4 importantes momentos, né? O primeiro momento foi o momento de área de vendas, né, que começa como um AT, vira um RTV, em algum momento um gerente regional, depois um gerente de unidade de vendas. Isso foi mais ou menos meus primeiros 10 anos de carreira, né? Aí, de lá, eu me mudei para São Paulo e comecei a trabalhar em posições de marketing e de gerenciamento de produtos.
não, que é uma escola bem distinta, apesar de ser muito próxima, a área é uma escola bem distinta, né? Você sempre está antecipada às vendas, você sempre está tentando identificar as necessidades para trazer, vamos dizer assim, condições para que o time de vendas possa servir melhor os agricultores. Então, fiquei em marketing e gerenciamento de produtos, inicialmente em soja, depois em milho e sorgo. Eu fiquei nesse período aí mais ou menos uns 4 ou 5 anos, jogando ainda pelo Brasil, né? Depois dessa história, Esgoda, eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil pela primeira vez. Eu morei na Ásia, onde eu fui como um country lead, né, um presidente, vamos dizer assim, da Monsanto nas Filipinas, que era um país muito importante pela adoção de biotecnologia, o único país que tinha biotecnologia na Ásia naquele momento, não tinha uma representatividade muito grande, né? Mas eu dizer assim, a grande oportunidade naquela experiência foi reforçar as habilidades de liderança, né? Eu sempre falo que é muito fácil entender um brasileiro, para mim que sou um brasileiro, é muito fácil desenvolver um brasileiro como sendo um brasileiro. Agora, como é que você faz isso numa cultura onde as pessoas não falam não? Como é que você faz isso numa cultura onde se venera um chefe, né? Se vê um chefe como quase um falso deus, né? Um pseudo-god, que eles chamam, né? Então, você leva as suas habilidades de escuta, de liderança para um outro nível, né? Então, isso foi muito maravilhoso. Fiquei na Ásia mais ou menos uns 4 anos, liderando os negócios da Monsanto nas Filipinas, mais uma posição para a Ásia-Pacífico. Aí, quando eu voltei para o Brasil, já não trabalhei mais para o Brasil apenas, né? Eu trabalhei para a América do Sul, inicialmente no negócio de milho e sorgo, e depois na área inteira de marketing e gerenciamento de produtos. Essa foi, vamos dizer assim, minha jornada. Em algum momento a Bayer veio, junto com o Monsanto, e de lá para cá eu só praticamente joguei em posições globais, né? A partir do momento que a Bayer adquiriu a Monsanto, eu mudei para a Alemanha. Inicialmente eu estava numa área de cuidar do engajamento de agricultores, né? Como é que você desenvolve capacidades para ajudar os RTVs a serem mais eficientes junto aos agricultores, né? Eu fiz isso por mais ou menos 3 anos e nos últimos 2 anos eu tenho trabalhado para as 3 divisões da empresa, para a área farmacêutica, para a área de saúde humana e também para a área de agricultura, onde eu faço um redesenho de processos e entrego isso na forma de sistemas, desde o momento que você define começar um negócio em um país, como você vai servir um paciente, como é que você vai servir um consumidor ou um agricultor, até o momento que você recebe o dinheiro daquela venda, né? Então, você tem aí nesse arcabouço quase 80 processos que a gente está fazendo todo um trabalho de redesenho, olhando para a estratégia futura, obviamente, e entregando na forma de sistemas. Entendi. Sandro, vamos conversar um pouco mais, né? Apesar que hoje você está com praticamente 3 divisões da Bayer, vamos falar na divisão de agricultura, né? Agronegócio. Quando se fala em agronegócio, você está no agronegócio mundial, está no agronegócio Alemanha, como que é isso? Isso, hoje eu estou numa posição de agronegócio mundial, Esgoda, né? Na realidade, se você olhar a agricultura no mundo inteiro, é muito difícil você ser um jogador importante se você não tem uma presença muito forte nos países Estados Unidos e Brasil, né? Se você olhar a geografia desses países, são países continentais que desenvolveram a agricultura muito fortemente, mas a gente pratica praticamente agricultura pela Bayer em quase 100 países, né? Então, hoje a posição ela é global, eu trabalho para todos os países, obviamente dando ênfase a velha regra do Pareto, ela sempre acontece, né? Mas para todos os países. Ok. E assim, ó, Sandro, existem diferenças muito grandes em você tratar, ou não, né? Até essa é a pergunta, em você tratar um agricultor que planta na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Porque se você desenvolve processos, né? A forma de você atingir esse agricultor, ela é diferente em cada país. Você, quando chega nesse momento, você tem que abrir o leque e trabalhar em separado? Boa pergunta, Esgoda. Isso me dá uma oportunidade até de dar vamos dizer assim, uma decodificada, né, de como é que se faz agricultura no mundo inteiro, né? Mas acho que o primeiro passo, Esgoda, que foi uma escola muito grande que eu tive, inclusive, com você, como é que a gente serve a agricultura? A fundação é a mesma. Não importa se o cara planta milho, soja, cebola, flor, não importa. Em algum momento ele vai planejar o que ele vai plantar, dentro de um processo de rotação de culturas, afinal de contas ele tem um negócio que não é 1, 2 anos, é uma vida inteira. Algum momento ele vai comprar, algum momento ele vai plantar, algum momento ele precisa cuidar dessa cultura, em algum momento ele precisa colher, em algum momento ele precisa comercializar. Isso é igual para todas as culturas. O que muda muito é como esse ecossistema ele é montado, né? Então, se você vai, por exemplo, em países como o Brasil e Estados Unidos,
você encontra os elevadores, né, que a gente chama as traders, as grandes traders, agora no caso do Brasil, você tem uma presença muito grande das cooperativas, então, vamos dizer assim, o ecossistema ele é muito montado. Você tem acesso a crédito no Brasil, por leis no Brasil, por planos de governos, você acaba acessando esse crédito e você sabe onde você vai entregar esse grão, e você sabe que existe uma regulação que vale, não importa onde você entrega, você vai ser descontado em umidade, impureza, isso é a mesma coisa. Esse ecossistema ele não é o mesmo no mundo inteiro, né? Minha experiência na Ásia, eu senti que quando eu comecei a trabalhar na Ásia, me lembrou na época quando eu ajudava a minha família, ou ia com meu pai para o sítio, né? A gente separava dinheiro para pagar a boia fria, era uma agricultura mais rudimentar, né? Eu falava assim, mas quem que recebe grãos, né? Qual que é o percentual de distribuição no recebimento de grãos aqui? Aí você começa a entender que tem intermediários entre os agricultores, os distribuidores e os recebedores de grãos, que não tem uma presença muito extensiva dessas cooperativas. Aí você começa a perguntar, mas quem que dá o crédito para o agricultor? Olha, apesar do governo obrigar os bancos a deixar parte dos depósitos à vista disponível em crédito para os agricultores, isso não é enforçado, né? Então você acaba não tendo essa, vamos dizer assim, essa agricultura toda sofisticada, né? Mas o segredo sempre passa. Quem são os clientes? Quem são os agricultores? Como é que eu sirvo eles? Se eu estou como um RTV, sei lá, vamos pegar aqui em Campo Novo do Parecis, talvez eu consiga fazer com as minhas próprias mãos, né? Mas se eu estou, por exemplo, num país de agricultores pequenos, ou, sei lá, na França, por exemplo, ou qualquer um desses países do Sudoeste Asiático, é impossível, você tem milhões de agricultores, você não consegue servi-los, que é uma realidade muito parecida com Santa Catarina, vamos dizer assim, de pequenos agricultores. Então você precisa ter todo um sistema de distribuição que te ajuda lá. Você entender quem são os clientes, essa estrutura de mercado, como é que você serve eles, esse é o segredo de decodificar todo o processo, né? Obviamente, você tem países que o seguro agrícola é mais disponível, então o agricultor toma um pouco mais de risco, tem países que isso não é tão disponível, mas no final, o agricultor ele vai planejar, ele vai plantar, ele vai cuidar da cultura, ele vai colher, ele vai comercializar. Se você entende essa base, essa fundamentação, que a gente tem muito quando a gente é um AT, quando a gente é um RTV, no meu caso, a gente tem propriedades agrícolas, então tive a oportunidade de também ajudar a gerenciar isso por algum tempo, isso é a mesma coisa, Esgoda. O que muda é o ecossistema. O que muda é o ecossistema. Talvez eu não tenha 50 vizinhos num raio de 5 quilômetros, talvez eu só tenha um vizinho, talvez eu não tenha nenhum vizinho, porque eu sou muito grande como agricultor. O resto é a mesma coisa, não muda muito. Essa é a maneira como eu colocaria, vamos dizer assim, minha forma de visualizar, né? Certo. E com relação ao sistema de distribuição, quando você falou, por exemplo, da França, agricultores pequenos, a Bayer atinge esse agricultor com um mega distribuidor, tem muitos distribuidores pequenos, como é esse sistema de distribuição? Isso, então vamos lá. A Bayer ela atinge agricultores no mundo de 13 formas diferentes, Esgoda. 13 formas diferentes. Eu chamo isso de modelo de acesso ao mercado, né? E obviamente que quando você atinge ou serve os agricultores de 13 formas diferentes, você tem alguns, vamos dizer assim, prototipos de RTVs também. O RTV não joga da mesma forma em todos os lugares em função dessas diferenças. Mas basicamente, Esgoda, ou você faz uma venda direta, ou você faz uma venda indireta, ou você faz uma venda digital. Ele vai lá e compra o seu produto num portal. Vamos dizer assim, super simplificando, né? Aí, quando você faz uma venda direta, ou você vende para um agricultor no tete-a-tete, ou você está vendendo para uma mega empresa, né? Você pega os agricultores aí do centro-oeste brasileiro, né? Estão entre os maiores agricultores do mundo, junto com os agricultores ucranianos, ou os agricultores do norte da Argentina, né? Ou do sul dos Estados Unidos. São fazendas muito grandes, né? A gente chama isso de agricultura corporativa. O que muda nela? O que muda nela é que a decisão ela não está na mão de uma pessoa. Você tem um departamento técnico, você tem um departamento de comercialização, então você trabalha com mais tomadores de decisão. Fundamentalmente isso é o que muda, e a escala do negócio, obviamente, né? Se você está no modelo indireto, você vai ter ou um distribuidor, ou um redistribuidor, ou uma cooperativa, ou alguma coisa parecida com isso. Talvez você tenha um modelo com 3 steps, um modelo com 2 steps, né? Eu vendo para um redistribuidor, que revende para uma revendinha, que vende para o agricultor. A funcionalidade é sempre a mesma, né? Mas se pega, por exemplo, o caso da França, ela trabalha muito parecida com as áreas da Serra Gaúcha, com essas áreas de Minas Gerais, a gente trabalha com redistribuição, né? São grandes redistribuidores que, vamos dizer assim, levam os produtos para revendas, vamos colocar dessa forma, ou grandes cooperativas que distribuem para as filiais delas, e aí chega no agricultor, né?
E você me falou que você tem o digital, tem o marketplace? A gente tem marketplace, inclusive no Brasil é um negócio que cresce bastante pela Bayer, e você tem também e-commerce, né, que é um pouco diferente, né. Minha visão no marketplace, você serve o agricultor e com um monte de parceiros comerciais, né. Em alguns casos, os seus parceiros são seus concorrentes, eles estão usando a sua plataforma para servir o agricultor, né. O e-commerce não, o e-commerce é quando você, empresa e o agricultor apenas, né. E aí você pode ter a sua plataforma ou você pode participar de uma plataforma como na China, né? Na China a gente tem um negócio chamado WeChat, que basicamente a gente participa numa plataforma que não pertence a nós. A gente tem uma casinha dentro dessa plataforma que é a Bayer e a gente faz algumas transações com os agricultores, né? Essa é a forma mais ou menos como isso acontece hoje de forma digital, né? Basicamente ou é via e-commerce ou é via marketplace. Você acredita na via e-commerce ou marketplace no Brasil? Em que proporção? E em que Boa, Esgoda. tempo? Então vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho para a gente, vamos dizer assim, sedimentar esse conceito, né? A forma como eu enxergo o mercado, Esgoda, não necessariamente só para a agricultura, mas é muito, muito válido na agricultura, a gente enxerga o mercado como um triângulo, né? Então imagina que nesse triângulo, na parte de cima, você vai ter gente muito grande, agricultor muito grande, que, baseado na atividade dele, ele talvez precise de um contato mais direto. Esse é o que a gente chama da agricultura corporativa, né? E as empresas acabam fazendo esses negócios de forma direta com eles, né? Aí, no meio dessa pirâmide, você tem os agricultores relevantes. Alguns deles você faz a venda direta, alguns deles você faz a venda indireta, não importa. O que importa é, nós precisamos gerenciar o relacionamento desses agricultores. E o relacionamento não é a venda, você tem a pré-venda, você tem a venda, você tem a pós-venda. Você sabendo das principais decisões que ele precisa tomar, como é que você está lá com uma pessoa que ele escolhe para te ajudar a tomar a decisão? Esse é o conceito. E aí, se você vai vender direto ou indireto, é outra história. E você tem na base da pirâmide muitos agricultores, que são agricultores pequenos, que você não consegue servi-los, cuidar da experiência dele da forma que você gostaria, por uma questão de capacidade mesmo, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para uma forma digital, para mim, essa forma digital ela serve muito para esses agricultores na base, vamos dizer assim, de uma forma mais generalizada, agricultores menores, onde eles podem encontrar algumas, vamos dizer assim, recomendações de uma maneira mais acessível. Agora, Esgoda, o que a gente está vendo acontecer no mundo inteiro é, você, às vezes, como um agricultor na metade da pirâmide, um agricultor relevante, talvez você não quer um RTV para te ajudar a comprar semente mais. Talvez você já está definido, você já tem uma relação de longo tempo com a empresa, você prefere fazer isso no seu escritório de forma digital. Mas vamos supor que você tem um problema, que uma semente não germinou, ou você teve algum problema de qualquer coisa relacionada a isso, né? Um químico que, por alguma maneira, não controlou uma erva daninha, né? O que eu estou percebendo muito é que esse contato ele não quer digital, né? Quando você tem um problema, ele prefere a empresa na frente dele, dentro da fazenda dele, né? Eu te diria, Esgoda, que isso a gente vai precisar aguardar um pouco para entender essa movimentação, né? Você tem essas gerações novas entrando. O que eu percebo também é que quando o neto está gerenciando a fazenda, a terceira geração de agricultores, né? Pessoas aí que a gente chama de millennials ou de geração Z, essas pessoas, elas gostam, elas se sentem naturais no mundo digital. Então, essa é a que demanda de você vamos dizer assim, uma parte da experiência de forma digital. Né? Mas eu tenho também muita gente que é primeira geração, segunda geração, vamos dizer assim, a minha geração X, ou um baby boomer, essa pessoa se sente muito mais confortável no mundo analógico, o que é perfeitamente normal também, né? Então, para mim, o conceito é sempre o mesmo, Esgoda, que é o seguinte, como o cliente prefere ser atendido. Esse é o ponto. Se você sempre buscar essa informação, o resto ele vira uma consequência, né? Hoje, talvez, a parte digital ela seja muito pequenininha, mas talvez no futuro, com essa geração, vamos dizer assim, tomando as decisões na fazenda, isso se aumente. Mas eu também, como um engenheiro agrônomo, entendo que a agricultura é um negócio muito dinâmico. Quando se resolve um problema A, você encontra um problema B. Vamos lembrar o que aconteceu com biotecnologia, né? O problema era a lagarta do cartucho, era a lagarta da espiga. Quando a gente resolveu por isso, por biotecnologia, o que aconteceu? Ele começou a ver praga secundária. Ele queria uma solução para a praga secundária. E muita gente nem tinha essa recomendação, porque a gente não estava olhando para essa praga secundária menor, né? O que eu estou querendo dizer é, o fundamento é sempre o mesmo, você precisa entender o que o seu cliente precisa, o que o seu consumidor, o seu agricultor precisa. Baseado nisso, você ajusta a sua estratégia de acesso ao mercado. Faz um pouco de sentido?
Mas, agora, o que me faz pensar quando você fala na geração Z, né, é que talvez daqui, então, a 20 anos, Uhum. nós tenhamos aí, talvez, uma forma digital de negociação muito mais forte, 20, 30, 40% do negócio acontecendo assim? Eu acredito que esses percentuais eles vão aumentar à medida do tempo, Esgoda. Mas eu não acredito que. Tem muita gente que fala, não, o mundo vai ser digital, só digital. Eu acho que assumir esse pressuposto é minorar o que acontece na agricultura, especialmente em agricultura tropical, né? Você vê muito mais transformação da dinâmica de pragas, de ervas daninhas, de fungos, de bactérias no mundo tropical do que no mundo temperado. Então você sempre vai ter coisas novas para resolver. E coisas novas para resolver, vou te dar um exemplo, Esgoda. Eu quando compro, sei lá, tênis para os meus filhos, eu compro num e-commerce, numa Amazon da vida, né, no Mercado Livre da vida. Né? Eu tenho um filho de 3 anos, um filho de 10, eu consigo comprar tênis lá. Mas se eu vou comprar uma televisão de, sei lá, 65 polegadas, eu não quero comprar digital. Eu quero ir na loja, eu quero ver com os meus próprios olhos. Né? Então, por quê? Porque é uma venda mais técnica, né? Você tem tanto recurso hoje numa televisão, virou um computador em algumas situações, né? Que você quer entender isso melhor. Você não quer só ver essas características num folder, numa página de um site. Você quer lá entender, você quer ver com os seus próprios olhos, você quer comparar com o concorrente. Então, essa experiência, ela é muito importante. E eu acredito que a venda e a agricultura ela é sempre técnica. Por quê? Porque a gente não controla todos os fatores. Né? Então você sempre tem a necessidade dessa assistência. O que eu estou querendo dizer eu acredito sim no percentual aumentando, ou partes da interação com a agricultura aumentando, mas eu não acredito no mundo 100% digital, esgoda para a agricultura. Eu não consigo ver isso com os meus olhos hoje ainda. Ok. E se nós pensarmos num mega farmer que tem Uhum. todo, né, uma assistência, tem um corpo agronômico trabalhando junto com ele, que está lhe Isso. trazendo todas essas informações e simplesmente vai passar, compre isso, né? Uhum. E aí você vai ter isso já existe no Brasil em várias corporações, né? E Isso. seria mais fácil comprar via e-commerce? Olha, depende. Deixa eu desenhar um cenário para você, né? Se hoje eu recebo um RTV nas nossas propriedades aí no Paraná, e ele vem e fala assim para a gente, olha, baseado nos dados da região, ou da mesorregião, ou da micro-região, essa é a minha recomendação para você, eu tenho o melhor produto para você. Eu já nem recebo esse RTV, Esgoda. Né? Minha família não quer mais conversar com ele. A gente quer que ele olhe o nosso dado, na nossa plataforma, que hoje estamos trabalhando com Climate Field View, e nos fale, baseado nos nossos solos, qual que é a melhor recomendação. Então, olha como o espectro muda, né? Mas você Você está talvez achando esse RTV para te dar essa assistência? A gente acha. Você tem hoje agricultores que você tem toda uma Não, recomendação não, digital, mas baseada no não, solo dele, né? não agricultor. Eu estou dizendo um RTV para te atender nessa Ah, necessidade. esse Você é, acha esse que é um você bom acha ponto, né, ele? Jorge? Eu acho Esse, que esse é está um bom difícil de ponto. achar esse cara, hein? Esse é um bom ponto, né? Vamos dizer assim, a qualificação ela tem mudado ao longo do tempo. Eu vou te dar um exemplo assim bem tosco, mas ele dá uma magnitude de quanta tecnologia está se transformando, né? Eu me formei na melhor faculdade de agronomia do mundo, que é inclusive a mesma que você se formou, em Bandeirantes, obviamente, na FAUM. Como um bom Exatamente. faumiano, né, você vive aquilo na energia, no passado só tinha agronomia. Eu me formo em dezembro de 98, eu em janeiro de 99 vou visitar um agricultor em Lucas do Rio Verde, tinha uma lavoura de biotecnologia lá. E eu falo, mas o que é isso? Né, para começar, o que é biotecnologia? Estou ouvindo a Monsanto falar aqui, nunca tinha visto. Me deu um monte de borboleta no estômago, Isoda, quando eu vi os primeiros milhos. Na época, eu acho que era Liberty Link que a gente estava testando, se não me falha a memória. Eu falo, mas meu Deus do céu, como é que eu vou ajudar o agricultor, cara? Eu nem aprendi isso na faculdade, não existia uma matéria chamada biotecnologia. Né? Agora, transporta isso 25 anos depois. Né? Será que as nossas universidades hoje estão ensinando os novos engenheiros agrônomos, como é que eles lidam com dados? Porque, na realidade, Esgoda, não importa a plataforma, o que está acontecendo é você está trabalhando com muito mais informação de dados. E trabalhar com dados, ele muda todo o espectro. Se você consegue ter uma visualização a cada 5 metros quadrados de uma fazenda, né, projeta isso nos talhões de uma fazenda, talvez a minha recomendação ela mude muito com isso. Né? Se eu estou com dados de 7, 8 anos já dessa fazenda, talvez eu tenha um algoritmo que me ajude a fazer uma recomendação melhor que eu possa enxergar.
porque ele está trabalhando não só com o dado daquela fazenda, mas com um volume de massa de dados muito grande, né? Aí eu te pergunto, temos matérias, disciplinas nas universidades que falam sobre dados hoje, ao ponto de o cara se formar e sair fazer isso? Você tem um belo ponto, né? Cada vez fica mais tecnificado, né? E o que eu digo é o seguinte: você tem que conhecer de agricultura, você precisa conhecer das culturas que você vai atender, mas você também precisa entender as possibilidades. Para mim, o que mudou muito nos últimos anos são as possibilidades, né? Eu tive uma situação, um outro exemplo, Esgoda, que o sul das Filipinas, a Monsanto ela tinha um programa global de patologia lá. É uma micro-região onde você tem muita manifestação de doenças. Então, se você faz desenvolvimento lá, a tendência é que você consiga resolver os problemas. Obviamente, que isso é muito difícil você fazer agricultura com agricultor no lugar desse, porque você tem problemas que você não consegue resolver hoje, né? E a gente lançou programas de vendas de sementes com seguro para o agricultor, que, baseado em dados de satélite, e um botão que ele apertava no celular dele, ele recebia o seguro. Aí, com esse seguro, ele comprava um fungicida para resolver o problema dele, né? Então, assim, eu conseguia pensar que um agricultor, numa cidade bem pequenininha, no interior das Filipinas, no telefone dele, eu conseguia apertar um botão e receber um seguro. Eu não conseguia imaginar isso, né? Então você sempre tem que estar antenado nas novas tendências, e é um pouco do que me trouxe ao que eu faço hoje, Esgoda, né? Que é uma posição muito transformacional, né? Demanda da gente entender quais são as possibilidades, mas possibilidades para quê? Para melhor servir os seus clientes. Quem são os nossos clientes? São os agricultores. O que eu tenho disponível para melhor servi-lo? Como é que eu capacito as pessoas que atendem ele para estar próximas e preparadas para isso? Seja um RTV, ou seja um robozinho num website, dependendo do que você está querendo fazer. Você pode treinar esse robozinho também, né? Então, é um pouco do que eu enxergo de futuro. Não é fácil. Não é fácil. É por não isso, é fácil, Sandro, vamos que dizer, esse profissional hoje. por isso que eu digo que esse treinamento de vendas que eu faço, ele não vai mudar nunca, cara, que ele está Não. em linha com aquilo que você fala, porque ele diz, alguém compra alguma coisa por algum motivo. Entenda esse motivo, entenda como é que eu sirvo esse cara, como é que eu atendo a necessidade dele, para que ele venha a estar um pouco mais fidelizado a mim, né? Então, não foge, né? Não, Esgoda, o básico é sempre o mesmo. Eu resumiria tudo a você entender a necessidade do seu agricultor. Porque quando você fala assim, eu vou entender a necessidade do agricultor, você precisa saber fazer pergunta. Para fazer pergunta, você precisa ter uma base. Pô, você tá no meu treinamento, cara. Não muda, né, Esgoda? E nós não combinamos, hein, cara? A fundação sempre é a mesma, né, Esgoda? A fundação sempre é a mesma. O que muda, o que eu falo sempre, são as possibilidades. E quando eu falei para você que minha divisão da Bayer preferida era a divisão de agricultura, tem uma razão para isso. Não é porque eu venho de agricultura, está no meu sangue apenas, minha família a vida inteira fez agricultura, não é isso. É porque a agricultura é muito sofisticada, Esgoda. Quanto tempo a gente discute plano de contas? Quanto tempo a gente fala disso? Eu não me lembro de ter trabalhado sendo RTV sem ter um plano de contas. Começou num fichário atrás do banco do meu golzinho com 200 mil quilômetros, e em algum momento eu tinha um CRM na minha mão para fazer aquilo, certo? Mas o que era aquilo na prática? Eu tinha as informações do agricultor, certo? E baseado naquelas informações, eu montava um plano para quem eu vou visitar primeiro, como é que eu vou atingir minhas metas, que tipo de recurso eu preciso para convencê-lo. Se eu falar para você que isso não é uma constante em outros mercados, né? Mas é uma constante em agricultura. Você pode julgar se a empresa faz isso bem ou mal, mas é uma constante. As empresas trabalham com isso, né? Um forecast de vendas, né? Por que a gente faz um forecast de venda? Porque baseado num plano de contas, eu preciso assegurar que a empresa está produzindo para atender a agricultura no momento que ele precisa, né? Isso tudo hoje é integrado em agricultura, né? De novo, algumas empresas fazem isso melhor, outras piores. Mas eu te falo que eu trabalho com outros segmentos hoje que isso não é uma constante de mercado, e não é a Bayer. Não é a Bayer, são as empresas que trabalham lá. Você vê quão sofisticado que é o negócio de agricultura. Você acha, Sandro, que tem muita diferença, principalmente na qualificação técnica, de um RTV que trabalha no Brasil versus um RTV que trabalha na Europa ou nos Estados Unidos? Acho. Acho, Esgoda. A diferença que eu vejo primária é o seguinte, Esgoda, o agricultor, o RTV no Brasil, ele chega no agricultor. Você pode falar assim, mas o cara está lá em Santa Catarina, ele está com a barriga na revenda. Mas ele chega no agricultor, parte da agenda é agricultor. E dependendo de onde ele está no Brasil, a agenda dele é 100% agricultor, correto? Você tem países onde o RTV não chega no agricultor.
aquela relação ela está na mão de um revendedor, porque é um agricultor muito fragmentado, por diversas razões, né? Então, essa é a primeira razão que eu falo que você precisa ter uma qualificação técnica melhor, número um. Número dois, Esgoda, nós fazemos agricultura no Brasil, que é uma agricultura tropical, né? Eu me lembro, quando eu tinha 10 anos de idade, eu passava as minhas férias em Chapadão do Céu, né? A gente plantava soja em Chapadão do Céu, e que era uma coisa relativamente nova na época, né? Não se plantava soja no Piauí, por exemplo. Não se plantava soja no leste, não no leste, na região de Luiz Eduardo Magalhães, por exemplo, né? Hoje isso é mais ou menos a constante, né? Por quê? Porque se desenvolveu a agricultura para isso. Eu vejo muitos países, Goda, que você não tem muitas vezes nem a genética preparada das culturas para aquilo, né? Então, o que eu te diria eu acredito pela condição de ser uma agricultura tropical, por uma questão de vocação, quanto da comida do mundo sai do Brasil? Você olha para carne, você olha para soja, que vira carne, você olha para milho, que a gente não era aquele exportador, viramos o maior exportador do mundo de milho, né? Você já imaginou que a gente ia exportar mais para os Estados Unidos alguma vez na vida? Eu nunca tinha imaginado que isso ia acontecer. Eu ia para os Estados Unidos, ficava de boca aberta com os milho, eu falava assim, nossa, é tudo 214, né, da DeKalb, é tudo milho bom, eu pensava na época, né? Falei, nunca a gente vai conseguir competir. Hoje a gente compete, está até na safrinha você tem agricultor com um nível de produtividade que se fazia no verão há muitos anos atrás, né? Então, assim, essa característica brasileira, ela faz toda uma diferença, né? E tem uma outra coisa, Esgoda, que você, para ser brasileiro, você aprende a se virar, né? O que eu quero dizer com isso, né? Se eu sou um agricultor nos Estados Unidos, eu não tenho muita preocupação com o clima. Que eu pago lá uma taxa anual de seguro, eu acabo recebendo, não quebro por isso, né? E no Brasil, se eu não contrato um seguro, o que acontece comigo? Meu vizinho vai comprar minha terra. Ou alguém vai levar minha terra porque eu não paguei uma conta, né? Isso se transporta para a vida como um todo, é muito mais difícil, então a gente fica muito mais orientado a soluções, né? Eu diria que a criatividade do brasileiro, olha os executivos brasileiros do mundo como tem sucesso, da onde vem isso? Da dificuldade que é você sobreviver num país como o Brasil, não somente na agricultura, né? Um exemplo, Esgoda, eu posso mandar meu filho para a escola aqui com 6,5 km de distância, sozinho, de bicicleta. Vai ter uma ciclovia para ele. Todo mundo vai respeitar a criança nos cruzamentos. Ninguém vai levar ele embora de mim. Eu não posso fazer isso no Brasil, ainda. Um dia eu espero que isso aconteça com a gente lá, né? Agora, o que isso transporta? Imagina o nível de criatividade que eu preciso ter para segurar que meu filho vá para a escola, né? Versus uma situação de uma pessoa que vive num país como a Alemanha, por exemplo. Não tem essa preocupação, né? Transporta isso para a agricultura. Não é diferente, Esgoda. Não é diferente, né? O que eu acho que é diferente é que o que a gente faz no Brasil realmente alimenta o mundo, a gente é muito grande, né? Eu não falei de suco de laranja, por exemplo, poderia ser um belo outro exemplo, ou tecnologia que a gente desenvolveu para carros com cana-de-açúcar 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Até hoje os caras têm essa dificuldade de chegar lá. Então, eu acho que tudo isso faz a gente ser mais preparado no Brasil do ponto de vista de agricultura do que outros países. E eu vou te dizer uma outra coisa que foi muito interessante. Na minha posição anterior, que eu tinha essa responsabilidade de engajamento de agricultor, eu conheci mais de agricultura no mundo inteiro. Obviamente, precisei entender muito mais para poder jogar, né? E não era muito difícil eu encontrar o Brasil como uma grande referência naquele processo. Por quê? Porque a gente já estava fazendo isso muito bem. E olha que você está num país que às vezes você fala assim, poxa, tem uma oportunidade enorme de qualificar mais ainda, né, o RTV. Você imagina como isso é em outras partes do mundo, né? Eu fiz uma conta uma vez para o ministro da Agricultura nas Filipinas, que se a gente aumentasse em 1.000 quilos a produtividade de milho por hectare, que era de 5.000 na época, Esgoda, isso representaria um aumento de 3% na rentabilidade de uma família filipina. Não é pequeno, cara. É enorme. E o que ele precisava para aumentar? Eu já vendia produto para ele de 9 toneladas por hectare. Ele estava produzindo 5. Olha o gap. Você não tem isso no Brasil. No Brasil você tem se você olhar, por exemplo, comparar o quanto você produz para soja, para milho, você pode pegar qualquer cultura. Numa estação de pesquisa para aquilo que o agricultor faz, você tem uma diferença, óbvio. Mas ela não é tão gritante como você tem em alguns outros países do mundo, né? Parte desse gap, eu chamo, né, dessa diferença, ela foi coberta com melhor assistência técnica, com melhor tecnologia, com mais informação, e por aí vai, né? Certo. Você hoje está na Alemanha. Como você acha que o alemão enxerga o Brasil? Em termos de agricultura, em termos de agricultor, em termos de potencial, né? Porque a gente cansa de ouvir que o Brasil
vai ser o celeiro do mundo, vai ser não sei o quê, ele praticamente já é, né? Como é que eles Ele já é. enxergam a gente? O agricultor alemão ele não tem a pretensão de competir com o agricultor brasileiro, Esgoda. E eu posso exportar esse comentário para o resto da Europa, né? Se você me perguntar por que ainda não temos um acordo Mercosul, zona do euro, né? Que é uma coisa que está lá por 20 e poucos anos já em discussão, né? Muda governo, a gente não consegue fechar um acordo. Porque você tem um protecionismo vindo muito forte da França, mas que também é necessário na Alemanha, mas a Alemanha tem outros interesses com o Brasil, por isso que ela não rejeita o acordo, mas você não consegue passar por essa barreira. Porque a partir do momento que você criar esse contrato, como é que o agricultor francês compete com o agricultor brasileiro sem o subsídio? Ele não compete. Esgoda, ele não tem a menor chance. E aí você começa a criar um outro problema interno dentro do país, né? Então, a agricultura brasileira, ela é vista mundo afora como necessária, porque ela alimenta. Onde a gente coloca 75% da nossa soja todo ano, Esgoda? Tem um chinesinho comendo ela. Olha isso. Se ele não tivesse essa soja, o que aconteceria com 1,3 bilhões de pessoas? Talvez não teria a carne de porco que ele come disponível do jeito que ele está, ou seria de uma qualidade diferente, que você não tem toda aquela matéria-prima indo para ele transformar, né? Então, assim, ele enxerga como, vamos dizer assim, não consigo competir, né? Mas também se vê no Brasil um grande provedor de comida. É um balanço que tem que ser sempre encontrado, né? Entendi. O Sandro, a gente teve muitos booms aí na agricultura, né? A gente vem desde a época do lançamento dos inoculantes, que os jornais diziam que essa tecnologia ia acabar com o ser humano. Aí a gente veio para o plantio direto, a gente veio para a biotecnologia e a gente foi tendo esses booms aí, né? E hoje nós estamos num boom aí, pelo menos no Brasil, dos biológicos, né? Como é Uhum. que é essa comparação dos biológicos no Brasil versus aí na Europa, por exemplo? Uhum. Está muito mais evoluído? Eu te diria que o desenvolvimento, Esgoda, de biológicos, ele não muda muito no mundo inteiro, né? Os jogadores são... Você tem vários jogadores, mas você sempre vai ter, vamos dizer assim, um percentual desses jogadores que estão em todos os lugares. E essas pessoas, pessoas jurídicas, elas investem muito, né? Então, eu vou dizer assim, eu sempre enxergo a parte de desenvolvimento e pesquisa muito globalizada, independente da empresa. Se é uma empresa local que faz algo muito importante, ela acaba sendo comprada. Né? Essa é a realidade de mercado, não somente a agricultura, qualquer negócio do mundo. Né? Agora, o que muda, Esgodo, é que você tem uma pressão hoje no agricultor europeu que ela não está no mesmo nível do agricultor brasileiro. Existe um negócio chamado Green Deal, que é um acordo de sustentabilidade no bloco europeu. E parte disso passa por reduzir o uso de determinados inseticidas, herbicidas, fungicidas, tratamento de sementes e trocar isso por produtos, vamos dizer assim, mais sustentáveis, onde o biológico ele toma uma proporção muito grande. Né? Agora, o que está acontecendo? E a gente viu muita marcha de agricultor, inclusive, nos últimos 6 meses aqui. Né? O agricultor aqui ele vira para as autoridades europeias e fala o seguinte: mas por que eu tenho que produzir desse jeito se você está importando a comida do Brasil que não é produzida desse jeito? Então, na realidade, hoje existe uma conexão, né? O mundo ele é totalmente conectado, o sistema de regulamentação no mundo ele é muito conectado, né? E eu te diria o seguinte: biológicos é uma tendência crescente. Eu vejo hoje com as empresas com muito mais tecnologia para desenvolver isso em escala comercial, num custo competitivo que o agricultor possa comprar. E acho também que ele está entrando numas lacunas que vão complementar portfólios, com muito mais clareza do que a gente tinha no passado. O que também não é uma característica específica de agricultura, né, Esgoda? Veja isso, né? Quantos grupos químicos eram criados há 40 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás, na última década? Você tem um gráfico que é assim, ó, para grupo químico. Né? E o que significa isso? Significa que em algum momento você precisa achar uma solução para o agricultor. De novo, né, a gente está lidando com coisas vivas, né, um ambiente muito dinâmico, certo? O que eu acho que vai acontecer muito daqui para frente é que eu vejo as empresas com muito mais potencial de desenvolver biológicos no passado. E a gente fez várias tentativas. A gente tinha uma parceria na Monsanto na época com uma das maiores empresas de biológicos do mundo. E a gente não conseguiu fazer muita coisa. Né? Mesmo usando todo o nosso footprint. Mas hoje eu vejo que tem algumas empresas muito bem desenvolvidas e sedimentadas. Eu só vejo isso crescendo, para ser sincero para você, mas em complementação, dentro de uma solução para o agricultor, não como uma solução independente. Eu não espero ver um biológico que funcione como um Roundup, por exemplo.
Para mim, a gente está muito longe disso, né? Roundup quando foi lançado, né? Agora, eu enxergo os biológicos dentro de um sistema que ajuda o agricultor a maximizar a produtividade com muito menos, vamos dizer assim, impacto para o meio ambiente. Aí eu enxergo facilmente. Isso está crescendo muito porque o agricultor está seguindo o quê, Esgoda? A gente produz comida. A pessoa que come a comida, ela quer saber de onde a comida está vindo. Quer saber como a comida está sendo produzida. Isso está aumentando muito, e é isso que bota muita pressão na cadeia de biológicos, né? É uma demanda que vem da sociedade, do consumidor propriamente dito. Esgoda, eu tive uma sobrinha que morou comigo durante 3 anos na Alemanha, e eu não gostava de ir no mercado com ela, sabe por quê? Porque ela queria saber de onde a comida vinha. Ela vinha com o celular dela, ela ficava escaneando os QR Codes, QR Codes das comidas, ela queria saber. Eu falo, mas Eduarda, o que você quer saber onde isso está sendo produzido? Esse queijo aqui está vindo da Holanda, da onde? O que você conhece disso, né? Mas na cabeça deles é natural. Eles querem saber que isso foi produzido dentro de práticas sustentáveis, que não tem trabalho escravo envolvido com isso, etc, etc. E essa transparência ela vai ser cada vez maior. Por isso, sim, biológico vira uma oportunidade muito grande para o agricultor. A Bayer me parece que não está muito envolvida nesse momento em biológicos. Ou está aí, eu não estou sabendo. Eu acho que ela está, Esgoda, o que eu acho é que as empresas estão tratando isso de formas levemente diferentes, né? A Bayer tem grandes competidores que fizeram aquisições de empresas biológicas no curto espaço de tempo, então é um negócio muito claro, né? Você consegue visualizar isso, é uma informação pública, né? Agora, eu acho que o que a Bayer está tentando fazer, e está muito bem estruturada para isso, é como é que ela desenvolve os biológicos dentro desse conceito de solução. Esgoda, isso é um negócio assim que é muito, como é que eu diria, ele é um tanto quanto futurista, mas ele é real, ele é hoje, né? Se você vê como é que a gente constrói as modelagens para produzir soluções para o futuro, que parte desse composto biológico, é um negócio que eu nunca imaginei, vindo de uma universidade em 1998, né? Não existiam essas tecnologias todas disponíveis, né? Então, eu acho que você escuta talvez menos, porque a gente está dentro de um conceito de portfólio e solução. A gente não está dando destaque especificamente para o biológico, a gente está colocando ele dentro de um processo de agricultura regenerativa, num processo de, vamos dizer assim, de atender uma necessidade de complementação de portfólio. Essa talvez seria a melhor forma de eu explicar isso nesse momento. Entendi. Ô Sandrão, qual é o próximo passo, cara? Você leva quanto tempo nessa tua carreira profissional desenvolvendo isso que você está desenvolvendo hoje, né? Uhum. Vamos dizer, esse trabalho aqui está feito, e aí eu vou buscar o quê? Boa. Você já parou para pensar? Opa, isso aí, isso você sempre tem que parar para pensar. Aliás, se eu pudesse dar um conselho para os jovens, você tem que viver o presente, né? Se você olha para trás, você vira um baita de um reacionário, se você olha muito para frente, você vira um baita de um ansioso. Você tem que viver o presente. E a vida ela é curta, ela tem que valer a pena. Agora, a pergunta é, como eu vivo o presente mantendo a minha competitividade no mercado de trabalho? Essa é a pergunta. E para isso, você sempre tem que entregar resultado. Eu não acredito num mundo que não é meritocrático, para ser muito sincero com você. Mas você tem que estar se desenvolvendo. Você tem que estar aprendendo. E essas pessoas, elas aprendem. O conceito de aprendizado ele é muito parecido, né, Esgoto? Você tem que fazer para aprender, né? Você tem que ter pessoas te mentorando, te dando, ajudando você a enxergar as oportunidades, e você precisa ir para treinamento também, é muito importante, né? Porque sempre tem coisa nova, ou coisas que você ainda não sabe fazer, né? Então, por que eu estou contando essa história? Porque, para mim, o que eu aprendi ao longo do tempo o que me motiva é entregar resultado e aprender. O que mudou ao longo da minha carreira, Esgoto, é que em algum momento, para mim, desenvolver pessoas ficou mais importante do que entregar o número propriamente dito. Fala assim, Sandro, mas o que isso significa? Entregar um número é um dado, né? É given, você precisa entregar. De novo, para mim isso é a base de tudo. Por quê? Você não trabalha com o seu dinheiro, você trabalha numa empresa de capital aberto, você precisa entregar resultado, né? Se eu entrego o resultado, o acionista está feliz, o que acontece? Ele continua investindo em pesquisa e desenvolvimento para atender melhor esse agricultor no futuro. Então, é um ciclo positivo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Que para mim é importante sempre estar entregando o resultado, eu preciso contribuir, se eu não estou contribuindo, eu não consigo me sustentar. Segundo, eu preciso estar me desenvolvendo. Qualquer oportunidade que eu encontre no mundo, provavelmente dentro de agricultura que eu gosto mais, que me dê a chance de aprender, Esgoda, e de contribuir, eu estarei lá. Obviamente que eu não vou para nenhum lugar onde eu não tenha segurança para minha família, né? Mas estou aberto para o mundo. Eu sou uma pessoa que estou aberto para morar em qualquer lugar do mundo que tenha segurança para minha família,
que eu aprenda alguma coisa que eu possa contribuir. Se isso estiver acontecendo, Esgodão, estou no jogo, né? Se me perguntar de uma maneira mais sólida, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de voltar mais próximo do negócio. Eu sinto falta do campo, para ser muito honesto para você, né? Eu, para fazer agenda de campo aqui, eu preciso combinar com as pessoas para rodar com elas, né? Eu não vou lá porque isso é parte da minha função hoje, vamos dizer assim, diretamente, né? Mas eu sinto muita falta disso, Esgoda. Eu tenho muito disso quando eu vou para as minhas férias no Brasil, né? Basicamente, minha família é praticamente todos agricultores, meu cunhado é agricultor, então eu sempre estou no meio de agricultura. É muito bom, né, cara? Você se sente dentro de casa, é um conforto para mim estar dentro de um processo como esse, né? É muito mais confortável para mim estar na frente de um agricultor do que na frente do médico que atende um paciente, por exemplo, né? Para tentar entender o que eu faço para melhorar o serviço dele. É muito mais confortável para mim no agricultor, obviamente, né? Certo, Sandro. Assim, a tua carreira profissional são quantos anos até hoje? 25 anos. Em 25 anos você está na mesma empresa. São Exato. fusões e tal, mas é a mesma empresa, né? Uhum, Provavelmente você sempre é assediado. Por que uhum, motivo você não saiu até hoje? Financeiro, eu tenho certeza que não foi. Porque é lógico, quando chega nessa fase, né, a parte financeira, a gente é sempre bem remunerado e tal, e não é uma questão financeira. Fala para mim, o que está pegando? é. Bela pergunta, Esgoda, porque a resposta para isso, ela vem muito do amadurecimento, né? Se Espera eu aí, cara. perguntar, Espera aí. né? Você está vendo como eu já ia falar em inglês? Because? Não, escapou aqui, eu tô fazendo. Ah, É, esse é um pouco da situação, quando você vive só rodando num idioma, você acaba automatizando isso, né? Mas o que eu queria dizer é assim, Esgoda, o que me manteve muito tempo na mesma empresa foi o fato de eu estar sempre aprendendo algo novo, inicialmente. Obviamente, as minhas necessidades básicas estão sendo atendidas, né? Eu posso comer, eu posso vestir, eu posso viajar, eu posso ajudar minha família quando ela precisa. Isso é o básico, né? Mas o que me manteve muito na empresa foi o fato de eu estar sempre aprendendo algo novo. Número um. Número dois, Esgoda, isso aconteceu mais ou menos quando eu tinha 10, 12 anos já no mercado. Existe um livro que é muito interessante, independente se você está em cultura ou não, que é O Homem Procurando pelo Significado. É um livro que eu tive a chance de ler no passado. E você começa a buscar por que você existe, né? Você começa a se questionar qual é a razão da sua existência, né? No que você é bom, né? Como é que você, vamos dizer assim, um dia você não vai mais estar nesse plano, e como é que você deixou um legado para as pessoas, você vai ser bem lembrado pelas pessoas, ou você deixou um mundo melhor do que você fez, né? Isso eu chamo de você estar conectado a uma proposta, a uma visão, a uma missão, né? A visão da Monsanto e a visão da Bayer, elas são muito parecidas, né? Eu diria até que as empresas de ciências da vida, elas têm visões e missões muito parecidas, mas estar numa empresa que está tentando buscar comida para todo mundo e remédio para todo mundo, é um negócio que é importante para mim. Se eu recebesse uma oferta hoje, Esgoda, para trabalhar numa empresa que vende cigarro, ganhar 5 vezes mais, eu acho que eu não iria. Literalmente eu não iria. Porque para mim essa conexão é importante. Essa é uma gasolina, um turbo no seu motor, né? Porque isso conecta um pouco os meus valores de vida também, né? Então eu acho que me segurou muito ao longo do tempo eu adoro a visão e a missão da Bayer, eu adorava a visão e a missão da Monsanto. Obviamente eu estava sendo remunerado para isso, eu atendi minhas necessidades, mas eu estava o tempo todo aprendendo. Por que eu vou sair? Essa é a grande pergunta, né? Então acho que isso acabou me segurando na mesma empresa ao longo do tempo, né? e nunca recebeu pressão, por exemplo, da esposa para voltar para o Brasil? É uma bela pergunta. Acontece, né? Morar fora de casa. Tem uma pessoa que participou na tua vida e na minha também, né? E quando eu fui morar fora a primeira vez, eu fui conversar com ela, que foi o André Dias, né? E eu perguntando, André, como é que é, né? Você em brasileiro, você morou, né? Você morou na Ásia, né? Ele falou assim para mim, ó, crises existirão. Crises existirão. E Esgoda, fato, né? Vai ter um momento que a tua esposa vira para você e fala assim, eu quero falar com a minha mãe. Você está a 11 horas de fuso horário, você está a 36 horas de viagem de lá, e você fala, não, mas eu estou aqui para você. Me abraça, vamos, sei lá, vamos no cinema, vamos tomar uma cerveja, qualquer coisa. Não, 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 mas eu quero a minha mãe. E você não tem como resolver isso, né? Agora, à medida que o tempo passa, os filhos vão vindo também, você vai acabar formando uma sua própria família, né? Obviamente que a gente morre de vontade de voltar para o Brasil, né? É muito confortável estar no Brasil, né?
Tudo é fácil no Brasil para a gente, porque para ir no supermercado é fácil, para ir na farmácia é fácil, para ir no médico é fácil, para ir no trabalho é fácil. Você sabe o que é ir no médico aqui na Alemanha? Imagina a dificuldade. Primeiro você tem que achar um que fala inglês, né? Porque uma coisa é você falar um alemão básico, outra coisa é você falar um alemão que é técnico específico de uma, sei lá, de um quadro técnico de otorrinolaringologista. É uma outra história, né? Então tem dificuldade de morar fora. Agora, a gente aprende muito também, Esgoda. E esse negócio de aprender, né? A vida é curta, o que vale a pena é você aprender. Isso é uma gasolina interna que tenho muito, minha esposa tem muito, a gente gosta dessa mudança, dessa exposição, mas obviamente que em algum momento a gente vai voltar para o Brasil, né? Eu quero crescer meus filhos como brasileiros. Que Né? bom, Sandro. Eu tenho um filho de 10 anos que morou só 2 anos e meio no Brasil. Ele nasceu na Ásia, morou 2 anos e meio no Brasil e está há praticamente 5 anos na Alemanha. Eles falam mais inglês e alemão que você. Ele fala, esse é um outro ponto. No começo, quando seu filho começa a falar inglês muito melhor do que você fala, você acha bonitinho. Até o dia que ele começa a falar português com você. Você começa a se assustar. Porque não tem uma aula de português aqui. Então, quando ele fala assim para você, quem fez aquilo? Você fala, o que ele está falando, Jesus amado? Quem fez aquilo? Está perguntando quem fez isso, né? Quem foi o autor dessa atividade que causou isso, né? Então, você começa a ficar assustado com isso, Esgoda. Né? E esse é um ponto. Outro ponto, quando eu falo que meu filho de 10 anos, né? O menorzinho ainda não, mas o meu filho é um alemãozinho, cara. Eu para ir, por exemplo, da cidade de Düsseldorf para Colônia, você tem pedaços que não tem limite de velocidade na Alemanha, mas você tem muitos pedaços que você tem 100 km por hora. Eu não posso passar de 100 km por hora, Esgoda, porque ele vai virar para mim e falar assim, pai, o limite é 100 km. Eu não tenho essa recordação de falar isso para meu pai. Se é um brasileirinho, ele falava, pai, finca o pé. Finca o pé, né? Quando eu estou caminhando com ele, às vezes tem um pedaço de rua que é mais estreito, eu vou na rua onde passa o carro, ele não consegue entender por que eu faço isso. Porque o pedestre tem que andar na calçada, não na rua. Então você começa a olhar isso, você fala assim, né? Ou o meu filho mais novo, né? Meu filho mais novo voltou do Brasil, a gente esteve no Brasil em maio, e falou assim, o vovô Davi passa no sinal vermelho. Ele falou literalmente isso para minha esposa, eu não estava junto, né? Porque minha esposa estava parada no sinaleiro, esperando o sinaleiro abrir, ele falou assim, não, o vovô Davi passa no vermelho. 3 anos de idade, Esgoda, né? Então você começa a ver que você quer dar um pouco de Brasil para eles. Eu quero que eles cresçam criativos, eu quero que eles cresçam com dificuldade, eu quero que eles aprendam a ser bons seres humanos, né? Eu não fui criado fora do Brasil, fui criado no Brasil, né? E, obviamente, a exposição para a família também, né, Esgoda? Não é simples, né? Esse é o preço que se paga de morar fora, né? E eu quero dar essa oportunidade para os meus pais, para os meus irmãos, eu quero que eles cresçam com os primos. Então, em algum momento a gente vai acabar chegando no Brasil aí, né? Com certeza, no seu devido momento, Sandro, volta para nós aí. Sandrão, eu queria que você deixasse um recado, cara, para aquele jovem como você, talvez 25 anos atrás, saiu da faculdade e entrou como AT, como muitos devem estar aqui como assistente técnico de vendas, né? E pensando talvez, porra, um dia eu quero ser como esse cara aí, o Sandro Risse. Eu quero ir buscar outras oportunidades, eu quero ser expatriado, eu quero conhecer o mundo trabalhando. O que você falaria para essa mente que está começando agora, seja um menino, uma menina, tanto faz? O que você falaria, Legal, cara? legal. Esgoto, eu daria uma recomendação inicial para eles. Teve um outro livro que mudou muito a minha vida, que é um livro do Augusto Cury, que fala assim, você é do tamanho dos seus sonhos. Se eu comparar isso com a primeira convenção de vendas, Esgoda, lá em Maceió da Cargill, 1999, o que a gente aprendeu naquela convenção? O impossível é apenas aquilo que ainda não foi feito. É muito parecido, né? O que eu diria é o seguinte, sonhe grande, descubra por que você existe, aprenda aquilo que você é muito bom e use essas habilidades para transformar o espaço onde você está, né? Sempre se desenvolvendo, sempre aprendendo algo novo. Não existe a menor chance hoje de um profissional existir se ele não está aprendendo e se desenvolvendo. E isso é um processo natural. É um processo natural. Eu vou num supermercado alemão e estou aprendendo algo diferente, porque não tem os produtos que eu quero comprar aqui que eu comprava no Brasil. Então olhe para a vida como uma oportunidade de aprendizado, mas também de contribuição, né? Ou seja, sonhe grande, se conheça bem e se desenvolva para chegar lá.
né? E se desenvolver para chegar lá significa que você está entregando sempre também, porque, de novo, eu acredito no mundo meritocrático, eu não acredito no mundo que não seja meritocrático. Porque se você está sendo colocado num lugar e você não tem aquela meritocracia, você não vai se sustentar. Eu vi muita gente crescer nas empresas rapidamente, não estarem preparadas e sucumbirem, né? Se olhar qual que é o padrão, né? O que aconteceu? O que aconteceu foi que elas esqueceram de se desenvolver, né? Ou deram um passo muito longo, estavam muito longe daquilo, né? Por isso precisa escolher seus líderes também, né? Escolha seus líderes. Eu tenho aprendizado que eu trouxe, Esgoda, de você para minha vida, você acabou de encontrar um aí numa conversa totalmente informal. Isso nunca mais vai sair de mim. Você tem que trabalhar com gente melhor do que você. Procura isso, e aí o resto ele vem como uma consequência. Esse seria o recado que eu deixaria para um jovem hoje. Basicamente, Sandro, quando eu vou fazer um treinamento de vendas hoje, eu digo, se eu pudesse resumir esse treinamento numa palavra só, eu ia dizer para você, meu amigo, estude, né? É, Ou claro. seja, vá em busca do conhecimento, porque os melhores, aos melhores o melhor, né? Quando você precisa no Brasil do melhor médico, aonde você vai? Você vai, se você tem condição financeira no Einstein, você vai no Sírio-Libanês, e lá uma consulta não é nada barata, ou seja, o dinheiro é só a consequência, né, Só de consequência. todo o teu conhecimento, né? Então eu acho que é por aí mesmo, né? Sandro, eu queria te agradecer muito a oportunidade que se deu ao Agrocanal LFZ Consultoria de falar um pouco da tua história, de contribuir com essa meninada aqui, que eu tenho certeza que vão vibrar com a sua entrevista aí. Foi uma entrevista muito top, como eu já esperava que fosse. Muito obrigado, Sandro. Obrigado por ter participado aí, meu irmão. Obrigado, Esgoda, uma grande satisfação de revê-lo, uma satisfação enorme de falar com seus ouvintes. Eu sou um assistidor assíduo do canal, porque tenho muitos amigos dando entrevista para você, adoro muito as perguntas que você faz e prazer contribuir. Sandro, você, para mim, cara, é um orgulho. É um menino que veio há 25 anos atrás como um AT, né? Que eu pude trazer para o meu time, que eu pude trabalhar de par, que pôde ser meu chefe, e você está onde você está. Sempre que eu posso, eu conto a sua história. Eu só não conto aquela história da nossa pescaria lá no Pantanal. Melhor não, essa não vamos pôr no Deixa, público. deixa Deixa eu falar. o guaxinim fica de fora. Um grande abraço, Sandro. Fique com Deus. Um abraço, Estivemos Esgodão. aqui no Agrocanal LFZ Consultoria com mais uma entrevista dos ícones do agronegócio brasileiro, hoje com o Sandro Riss, da Bayer, morando na Alemanha. Muito obrigado, Sandro. Deixa teu joinha, deixa teu link aí. Por quê? Porque o agronegócio não para e o agro é o nosso negócio. Um grande abraço, Sandro. Obrigado. Fique com Deus. Um abraço a todos. Você também, Esgodão. Um abraço.